100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que o pastor cuidou. Porém, uma tarde... O irmão, a irmã quer falar comigo, graças a Deus. Graças a Deus. Não cessamos de agradecer a Deus por este lugar, por mais essa oportunidade. Estava chegando aqui hoje, subindo as escadas aqui ao lado, agradecendo a Deus, dizendo assim: Senhor, graças a Deus que hoje vou pregar o Evangelho para centenas de pessoas. Só que nesta igreja local são centenas de pessoas, irmãos, almas eleitas. Além de muitos outros. E ao longo do tempo isso vai para milhares de pessoas, né? Sem nenhuma vaidade. É apenas o cumprimento do nosso dever. Estamos fazendo muito pouco. Então, fazemos o mínimo, né? Muito pouco. Diante do que Deus faz por nós, nós fazemos quase nada, né? Nunca achamos que estamos fazendo muito. Nunca achamos que podemos exceder a Deus em generosidade. Mas sempre nos sentimos em falta, né? Pesados somos na balança e sempre nos sentimos em falta. Não deixa o inimigo te falar, não. O inimigo cita a Bíblia, hein? Mateus 4, ele cita a Bíblia pra gente, com sua interpretação. E ele não tem medo da Bíblia, não. Pinta-se quadros de Satanás, uma aparência horrível, cabeça de boi, chifrudo e tanta coisa feia. Não, ele usa terno, gravata, ele é bonito, simpático. Ele é pregador. Um Satanás assim, chifrudo, e essa coiseira, pombagira, não sei o quê, isso não engana ninguém, não. Agora, o engano é que ele é anjo de luz. Ele é anjo de luz. O nome dele é esse, né? Lúcifer significa anjo de luz. Só não tem luz nenhuma nele, é só trevas. Mas ele cita a Bíblia, ele conhece a Bíblia de capa a capa. Citou para Jesus em Mateus 4. Então ele pode citar para você assim: não precisa de 4 paredes para ser salvo, não. Você pode ficar em casa. Pela graça sois salvos mediante a fé. Então você pode exercer a fé em casa mesmo, se de igreja, citando a Bíblia. Pela graça sois salvos, né? Mas Jesus venceu Satanás assim: mas também está escrito, Satanás. Também está escrito. Citou o Deuteronômio para ele. Não tentarás o teu Deus, nem só de pão viverá o homem. Citando o que está escrito. Então o inimigo fala assim: não, você não precisa ir na igreja, não. Igreja? Para que igreja? Para que 4 paredes? Deus não está preso em 4 paredes? Claro que não. Deus está preso em sua palavra. Ele tem compromisso com sua palavra, não com 4 paredes de um templo religioso apenas. Mas alegrei-me quando me disseram: vamos ao templo. Você pode dizer: também está escrito, Satanás. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Sou salvo. Pela graça, pela fé eu sou salvo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Mas é na igreja que os salvos se ajuntam, se confraternizam, adoram ao Senhor, louvam ao Senhor e ouvem a sua palavra. Que através da palavra nós alcançamos fé. A fé para trasladação, transformação, salvação, e a fé para o rapto. A fé para o rapto está nas pregações e nas mensagens aqui. Então,
Não adianta Satanás citar uma escritura interpretando ela errado. Não, o cristão conhece a Bíblia, ele não aceita interpretação. Não é que Jesus usou um versículo para combater outro versículo. Não. Satanás citou um versículo para ele, interpretando. Aí Jesus citou outro versículo para ele. E ali foi a vitória de Jesus e a nossa vitória, né? O inimigo, ele não cria nada, ele só perverte o que Deus criou. Ele trabalha em cima disso, é perverter, adulterar, mudar, inverter valores, colocar tudo de cabeça para baixo. Ele é especialista nisso, né? Mas essa mensagem gloriosa nos alinha. Aqui em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Contra fatos não há argumentos. Mas o que mais existe hoje é argumentos. Mas os argumentos não prevalecem contra a palavra de Deus. Entrevistamos aqui recentemente um jovem, nasceu nesse berço, na sua adolescência esteve fora, afastou-se, sofreu uma crise profunda de depressão. E ele relatou aqui para a igreja que ele foi entrando assim muito mesmo na ciência, nos seus estudos, e a ciência mexeu com a cabeça dele. E aí criou-se uma batalha entre a ciência, o conhecimento e a fé. E ele isso mexeu muito com ele. Um jovem que o levou a afastar-se. Mas depois ele começou a ler a Bíblia. Ele foi vendo que, como a ciência, assim, pessoas dizem assim, não, essa Bíblia foi escrita por homens. Viu, irmão Daniel? Você está ouvindo, né? Não, essa Bíblia foi escrita, foi homem que escreveu a Bíblia, papel aceita tudo. Aí, Daniel, você pergunta assim, e a ciência? Quem é que escreve a ciência? Quem escreveu os livros, esses livrões amarelados aí de fumaça de cachimbo de cientistas? Pitando cachimbo e escrevendo suas teorias. Aí o Daniel disse, não tem nada a ver, ciência não tem nada a ver, não. Ciência trabalha com lógica, ciência eu quero provar. Tem que palpar, só vê no que crê. Só crê no que vê. Aí foi vendo, não, gente, a Bíblia é um livro perfeito, é a palavra de Deus. O que a gente não pode é avaliar mal a palavra de Deus. Entende? É não avaliar mal. E aí ele passou a ler a Bíblia e foi virando as costas para isso. Guarde isso aí, irmão Daniel e outros e demais irmãos. Quando alguém te disser isso, papel aceita tudo. Quem escreveu a Bíblia foi homem. Você pode dizer assim, quem escreveu a ciência? Quem escreveu as teorias? Que fazem tudo para provar a inexistência de Deus. Para provar que o homem veio o ser humano e o símio vieram dos mesmos antecedentes históricos. Procederam, né? O símio e os homens, e o homem veio da mesma origem histórica. Não tem continuidade, não tem. Agora eles vão pela lógica. Aí você pergunta, quem que escreveu a lei? Aliás, a ciência? Agora, em quem nós vamos crer? Crer. Não é só acreditar, não. Crer. Nesse livro bendito, que foi escrito por homens cheios do Espírito Santo, homens consagrados,
profetas, apóstolos, poetas? Ou vamos crer nos livros amarelados de fumaça de cachimbo de cientistas? Que engenhou e criou coisas na cabeça e vai para as faculdades e vai ser polêmica nas faculdades. Um tem uma teoria, o outro já tem outra teoria, o outro já tem outra teoria a respeito do mesmo assunto. Isso mexeu com a cabeça do moço. Só que quando ele foi para a Bíblia, aí ele disse, não, aqui não tem contradição não, aqui é pela fé. Fé não é lógica. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Prova das coisas que se não veem. Se você diz assim, eu só creio no que eu vejo, você é um incrédulo. Precisa de crer no que vê? Eu preciso de crer que tem uma Bíblia aqui na minha frente? Não, eu estou vendo, eu estou pegando ela aqui. Não preciso de crer, não. Eu preciso de crer que eu estou falando aqui diante de uma câmera? Não, eu estou vendo a câmera aqui. Ela está me vendo. Mas a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Pronto. A fé é como sentir a roupa. A esperança espera, a fé já tem. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Agora, a fé não é apenas uma esperança, ela já tem. Você já passa a orar, agradecer aquilo, agradecer por aquilo que Deus te deu, e que você não recebeu ainda, mas você já ora como tendo já. Isso é meu, já é meu, isso aí. Essa cura já é minha. A cura desse câncer já é minha, essa cura, pronto. Estou estabelecido nisso. No pão diário que nós ouvimos todos os dias, sempre aconselho a igreja para ouvir, pão diário, culto doméstico, programa Fé para Vencer, as fitas, as mensagens, é o nosso dia a dia. Nesse pão diário, que é da voz de Deus, todos os dias eles postam um trecho de uma mensagem. Então, esse trecho aqui foi do dia 6 de março de 2026, que foi postado esse texto. Esta é a razão porque eu creio que a palavra é a verdade. Ponto. Tem ciência no mundo que vai mexer com a minha cabeça, não. Mexeu com a cabeça do mundo Daniel, mas não mexeu com a alma dele. Foi na Bíblia que ele se ancorou. Ele estava afundando, não queria sair de casa mais, e foi afundando, e foi caindo em depressão, foi ficando um rapaz imprestável, inútil. Não estudava mais, mas a vida acabou, paralisou, porque a ciência mexeu com a cabeça dele. Mas na Bíblia ele se ancorou, a Bíblia mexeu foi com a alma dele. E assim toda essa mocidade que senta aqui, que congrega aqui, essa grande mocidade linda e abençoada. Cavalheiros e damas cristãos. Porque a Bíblia Sagrada, a palavra ancora a alma de cada um naquilo que é verdadeiro. Essa é a razão porque eu creio que a palavra é a verdade. Que me interessa de livros, de teorias, de cientistas. Que me interessa isso. Graças a Deus pela ciência, tem o seu lado bom. Graças a Deus. Mas ela não mexe com a alma do eleito. Quando a ciência quer provar a sua origem, rapaz, bolsa aí na faculdade, provar de onde você veio, isso não mexe com sua alma, não. Não mexe com sua cabeça também, não. Você já foi para a faculdade ancorado já. Precisa ir fazer o quê, né? É o mal necessário. Se nossos credos e nossas denominações não estão completamente de acordo com a palavra, então está errado.
Se não está de acordo com a palavra, então está errado. Existem milhares e milhares de denominações que foram criadas em cima de teorias e pontos de vista de homens. Cada denominação que existe é um ponto de vista diferente de um homem. Mas não está de acordo com a palavra, está errado. Você vai, agora o irmão que está ouvindo isso aqui, vai permanecer no erro? O eleito permanece no erro até saber que aquilo é erro. A partir desse momento ele não fica mais aí. Agora, e se Deus não permitiu a sua palavra, e se Deus não permitiu, e sua palavra era tão importante, que apenas citar errado uma palavra dela causou toda a morte que já aconteceu. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Se nossos credos e nossas denominações não estão completamente de acordo com a palavra, então está errado. E se Deus não permitiu, e sua palavra era tão importante, Deus não permitiu ninguém passar por cima dela, né? Que apenas citar errado uma palavra dela causou toda a morte que já aconteceu, todo o sofrimento, todo bebê em prantos, todo o cortejo fúnebre, toda a sepultura na encosta, toda a sirene de ambulância que já soou, todo o sangue que já foi derramado, cada velhice ou toda velhice e fome e problemas que temos tido só porque a palavra de Deus foi mal avaliada. Causou tudo isso. Será que ele vai desculpar no fim do tempo se avaliarmos mal novamente? Ele citou o Salmo 91 para Jesus, conforme a sua avaliação. Jesus citou Deuteronômio para ele, como está escrito. Jesus não avaliou mal a sua palavra. Essa é a nossa vitória, meus irmãos. Essa é a nossa vitória, igreja amada. Igreja do Senhor que está nessa cidade, está no mundo todo. Essa é a nossa vitória. A fé que vence o mundo, diz São João. A nossa vitória está na fé que vence o mundo. Na fé que vence as controvérsias, na fé que vence a blasfêmia, na fé que vence tudo quanto é ciência, tudo quanto é tonteria de ciência, vence tudo. Que vive o tempo todo tentando provar a inexistência de Deus. Você vai pelo menos parar para ouvir isso? Não. A ciência mexeu com a cabeça e está mexendo com a cabeça de muitos jovens. Mas a palavra de Deus ancora a alma, não mexe com a alma, não. A ciência não mexe com a alma do eleito, mas não mexe nem um pouquinho. Não perturba nem um pouquinho a fé de uma moça dessa aqui revelada, de um rapaz desse revelado. Não. Mexe não. Oh, graças a Deus por mais esta meditação, né? Venho a ti, Jesus, a igreja cantando. Cada dia nós estamos aqui dizendo, venho a ti, Jesus. Neste santuário, nesta casa de Deus, onde os filhos de Deus se confraternizam, se ajuntam e louvam e bendiz o teu santo nome e recebe fé para sermos arrebatados. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Um abraço a todos, até nos vermos outra vez. Venho a ti.